1941, Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos acabam de declarar guerra ao eixo. Eles precisam do apoio estratégico dos outros países americanos. Portanto, nesse mesmo ano são assinados os chamados Acordos de Washington, que diziam que esses países receberiam empréstimos para modernizar suas indústrias e que cortassem relações com aqueles pertencentes ao eixo. O Brasil passa a ajudar os Estados Unidos e os aliados. Um dos motivos disso ter sido feito foi que, além da necessidade de ajuda, os Estados Unidos tinham medo de que o Brasil se aliasse ao eixo, uma vez que o presidente Getúlio Vargas tinha aparentes tendências fascistas. São cortadas todas as relações econômicas e comerciais, e um empréstimo de aproximadamente 100 milhões de dólares é feito para melhorar e criar indústrias no Brasil com fins bélicos. É fundado, então, no dia 9 de abril de 1941, por decreto do presidente Getúlio Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, construída ao redor da cidade de Volta Redonda em um lugar que naquela época estava fora do alcance de um possível ataque inimigo. Em 1946, começa a produção. A cidade de Volta Redonda e a CSN começam uma relação produtiva, trazendo emprego e benefícios aos moradores e desenvolvimento à cidade e ao Brasil. Depois de vários anos dessa parceria, no ano de 1987, muitos operários da Companhia Siderúrgica são demitidos sem motivo. No ano seguinte, em 4 de novembro de 1988, revoltados com isso e com outros motivos, o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, junto com outros metalúrgicos que não pertenciam a ele, entram em greve. As reivindicações dos grevistas incluem estabilidade no emprego, readmissão dos funcionários demitidos, uma comissão interna de prevenção de acidentes eleita pelos trabalhadores, divulgação do sistema de classificação de cargos e salários da empresa, mas principalmente o reajuste salarial e a diminuição da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Seu líder era o metalúrgico sindicalista Juarez Antunes. Nós ficamos fazendo assembleias, entendeu? Para ficarmos sabendo se o patrão, CSN, estava aceitando as nossas propostas de reajuste salarial. Esse era o maior motivo? Era o maior motivo nosso, era reajuste salarial. E essa era a grande causa da greve? Era a grande causa, na verdade. Então nós fazíamos assembleia, todos os dias. Nós éramos chamados para o setor e fazíamos assembleia. No dia 9 de novembro, o até então presidente da República, José Sarney, ordena que o general José Luiz Lopes da Silva intervenha com o exército. Teve uma ordem, parece que partiu, aí tem dúvida, partiu de São Paulo ou de Brasília. Soubemos aqui depois que ele estava numa festa e ele falou, entra e arrebenta. Ele envia tanques de guerra, blindados e soldados equipados com metralhadoras Cascavel para a Volta Redonda. Nesse momento, 18 mil metalúrgicos participam da greve. Quando o exército chegou, uma manifestação pacífica ocorria no bairro Santa Cecília, no centro da cidade, que foi fortemente reprimida pelos militares. A nossa cobertura começa com a reportagem de Margaride Corrêa. A cena mais comum hoje em Volta Redonda foi essa. Tropas de choque do Exército e das polícias militar e federal por todos os lados. Na siderúrgica se concentrou um aparato de armas, tanques de guerra e munição. A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos chegou logo cedo para tentar convencer os 2.000 grevistas a sair da indústria. Depois de 1 hora de negociação, 22 homens apareceram e foram recebidos pelos outros grevistas que aguardavam em frente à metalúrgica. Duas horas mais tarde, o restante dos metalúrgicos decidiu sair. Alguns esconderam o rosto para não ser reconhecidos e evitar demissões. Mas a determinação era uma só. Os sinais de destruição estão por todos os lados da siderúrgica. Os funcionários começaram a greve segunda-feira de manhã, ocupando toda a indústria em esquema de revezamento. Enquanto isso, o exército invade o complexo da CSN ocupado pelos grevistas. Eles, então, fogem para a cearia. Lá, o confronto se intensifica. Também houve choques dentro da Companhia Siderúrgica Nacional. O exército usou tanques para destruir barricadas. Os soldados tentavam chegar até a cearia, setor da usina onde é feito o aço, que foi ocupada pelos grevistas. Os metalúrgicos fizeram barricadas usando 2 tratores e botaram fogo num latão de óleo. Os bombeiros apagaram fogo. Logo depois, os grevistas jogaram uma bomba incendiária num caminhão.
Mais uma vez, o fogo foi apagado pelos bombeiros. No final da noite, os choques terminaram. De madrugada, as tropas do exército ficaram de prontidão dentro e fora da siderúrgica. Valmir Freitas Monteiro, de 27 anos de idade, é morto com um tiro de metralhadora nas costas. William Fernandes Leite, de 22 anos, é morto com um tiro de metralhadora no pescoço. Carlos Augusto Barroso, 19 anos de idade, é morto por esmagamento de crânio. As balas que mataram Valmir Freitas e William Fernandes pertenciam ao exército. As marcas na cabeça de Barroso eram de coronhadas de fuzil. O advogado trabalhista Vanderlei Barcelos, que na época era diretor da base do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, disse que não sabia se o exército atirava com ou sem mira. Além dos 3 jovens mortos, houveram cerca de 40 feridos e, entre esses, alguns baleados. Mesmo após as mortes e confrontos, os grevistas decidiram continuar com a ocupação. Durante esse período, foram feitas mais assembleias e protestos. Porém, os chefes da CSN não aceitavam as exigências feitas pelos trabalhadores. 2 dias depois, os grevistas abandonam a companhia, mas a greve não havia terminado. Dias mais tarde, a população de Volta Redonda deu um abraço coletivo com 12 quilômetros de comprimento em volta da usina em apoio à greve. Depende de como você vai fazer a greve. É igual a questão das manifestações. Conforme você vai fazer a manifestação. Então, tem aquela manifestação sadia, tem aquela greve sadia. Não vamos trabalhar e tudo mais. Nós não vamos quebrar as coisas, destruir as coisas, certo? Para poder chamar a atenção e fazer alguma coisa. Mas isso chegou a acontecer na greve de... Ah, naquela época sim. Por isso que o exército estava ali, foi mobilizado para isso daí, para poder evitar que eles entrassem e fizessem. Eu creio que veio acontecer essa questão das pessoas morrer por causa disso daí. Porque se eles simplesmente parassem e esperassem o resultado, não há, mas a questão é que às vezes eles querem alcançar assim a força, né? Eles queriam... Isso. E acabou acontecendo. Porque ninguém mata alguém à toa. Na realidade foi uma praça de guerra, né, nesse período. E as negociações com a CSN, entendeu, eram feitas às 14 horas, às 18 horas, às 2 horas da manhã. Isso por quê? Entendeu? Isso era a tática da CSN para dar um cansaço na gente, que estava ali dentro já há 30 dias quase. Então houve um desgaste por parte do nosso presidente. Entendeu? Então ele já não estava aguentando, o senhor Juarez Antunes. Corintiano ou não? Juarez Antunes. Faz muito bem esse ano. Então pra gente, ele falava pra gente, no último dia, ele já estava sem voz. Olha, eu já não aguento mais a greve. Se vocês quiserem, vocês, eram os mais que estavam embaixo, se vocês quiserem, eu continuo a greve. Se vocês não quiserem parar, eu paro. Então aquilo foi a hora de começar. Tem hora para começar e tem hora para parar. Nós sentimos ali no momento que ele já não estava aguentando mais. Se o nosso líder já não está aguentando mais, entendeu? Como é que nós vamos avançar? É uma tática de guerra. O cabeça, o chefe, vai na frente. Se ele desiste de lutar, a tropa desiste. Então ali acabou a greve, em 30 dias. Entendeu? Houve choros, entendeu? Desmaios, as pessoas passavam mal ali, entendeu? Foi no aterrado. Mas muitos de nós não estavam querendo parar não, né? E as pessoas estavam ali e realmente não ganhamos. Enfraqueceu mesmo. Não ganhamos o que deveríamos ganhar. Entendeu? O patrão deu aquilo que ia dar. De manhã, um representante dos grevistas foi negociar com o comandante das tropas do Exército para evitar novos incidentes. Os trabalhadores ficaram concentrados na parte alta da aciaria. Do outro lado, os soldados do Exército esperavam o fim da negociação. Às 8 da manhã, os grevistas decidiram sair da usina, todos em fila, um com a mão no ombro do outro. Os trabalhadores retiraram o bloqueio e foram embora. Era o fim da ocupação que durou 3 dias. Os siderúrgicos acabam com a greve sem que suas reivindicações sejam aceitas. Ela durou 17 dias.
No dia 23 de novembro, o exército deixa a cidade, dando fim ao conflito e à tensão. Depois da greve, no mesmo ano, o líder sindicalista Juarez Antunes é eleito prefeito da cidade de Volta Redonda com 50 mil votos. Antunes morre no meio de seu mandato, em 21 de fevereiro de 1989, num suspeito acidente de carro. Em 1º de maio do mesmo ano, o arquiteto Oscar Niemeyer inaugura um monumento em praça pública em homenagem aos 3 mortos da greve e a todos que participaram dela. Na madrugada da inauguração, uma bomba é colocada e explodida no monumento, deixando-o parcialmente destruído. Então, você acha que, por exemplo, a greve deixou algum resquício ainda? Ah, deixou, ficou uma marca, né? Você vê, quando qualquer pessoa que passa perto daquele monumento ali, pode observar que ela ficou uma sequela bem grande, né? Até porque explodiram Isso. o monumento. Não assim, só também na ele. questão de explodir um monumento, como também a própria família daquelas pessoas que morreram ali, né? Então ficou uma marca muito grande, as pessoas que eram chegadas. Então, quer dizer, só que você passar ali, você já lembra, fica uma coisa marcada na história. Até hoje não se sabe quais soldados do exército mataram os 3 garotos. Não foi feita nenhuma perícia nas armas dos soldados envolvidos na ação em Volta Redonda. A ditadura militar acabou no ano de 1985. A greve aconteceu apenas 3 anos depois. O sistema das Forças Armadas tinha e ainda tem uma mentalidade autoritária e nacionalista. Ainda vivemos essa realidade de truculência policial e forte repressão aos movimentos sociais. Todos esses são frutos da ditadura.